Estamos começando mais um Aldeia Cast. Eu, Rodrigo Becker, meu colega Marco Leite, sempre com o apoio aqui da SIX e da Prefeitura de Canoas. O reforço da segurança pública em Canoas está avançando. A Prefeitura de Canoas entregou 16 novos veículos para as forças que atuam no município. Foram 15 viaturas semi-blindadas para a Guarda Municipal, Brigada Militar e Polícia Civil, e também uma viatura discreta para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. O investimento nesse reforço chegou a quase 3 milhões de reais. Em Canoas, segurança pública é prioridade. A Prefeitura de Canoas está avançando. Hoje o nosso convidado, secretário de Habitação, Fabiano Siqueira, né? Isso. Eu estava com Silveira, mas não, Siqueira, por favor. Bom, primeiro agradecer que tenha acolhido o nosso convite para participar aqui dessa conversa, né? E a gente vai bater um papo aí sobre habitação, sobre as coisas que estão acontecendo. Eu já queria começar te perguntando assim, a cidade sofreu uma enchente de 2024, muita gente ficou sem ter onde morar. Como é que está essa situação? Assim, esse mapeamento já foi feito, obviamente, né, no levantamento. A gente tem uma ideia de quantos conseguiram recuperar sua casa, quantos precisaram ser encaminhados para programas de habitação e como está o andamento dos projetos de construção específico para essas pessoas que foram atingidas pela enchente? Sim. Então, primeiro agradecer também, né, o convite. A gente que agradece. Da aldeia, né? Essa grande audiência aí é um programa que contribui muito, né, para o município aí. Agradeço. Bom, então tem que me apresentar, né, que a gente tá se conhecendo aí também pessoalmente hoje, Sim. né? Eu sou oriundo aí da Corsã, né, 15 anos de Corsã do Estado. Sim, tava lendo por isso. 15 anos de Corsã. Né, teve uma canoense, né, natural de Canoas, Sim. Trabalhei aqui 10 anos no Grupo Cispro, né, aqui no setor privado, passei num concurso, 15 anos de Corsã. Logo a Corsã foi privatizada, né? Então a gente acabou optando aí por, assim como milhares de colegas, fazer o PDV, né? Então aí ingressei. Segui uma carreira fora da empresa. Exatamente, né? Então fiz uma carreira ali, entrei no setor operacional, cheguei ao pico da carreira aí como diretor estadual administrativo. Então tenho uma gratidão aí, né? Por essa oportunidade, né? Experiência de gestão. Claro. E tive a oportunidade aí, né? Convidado pelo nosso prefeito, né, Ayrton, logo no início. Passou pela cidadania, né? E passou também pelo desenvolvimento econômico, né? Exatamente, tivemos uma breve passagem. Ali ainda estava com um vínculo, né? Desvinculando da Corsã cedido, enfim, né? Então tive essa experiência também, né? Nas secretarias ali para conhecer um pouquinho da estrutura. Mas aí eu digo que a grande experiência mesmo, né? De prefeitura está sendo agora, né? Na Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, né? Sim. Então, em janeiro de 25, né, o prefeito faz o convite, né? A gente também, com a vinculação pelo Partido Republicano, concorri também a vereador, né, pelo Partido Republicano, né? O suplente hoje do partido. Tive esse convite, né, para assumir a pasta. Então, aí iniciamos a nossa jornada. Vamos falar então agora um pouquinho aí do desafio, né? Desafio mesmo, porque tu assumiu uma habitação e essa pasta no meio de uma enchente, né? Exatamente, a cidade pessoal. Completamente no meio do lodo e com a sujeira exposta. Né? Isso, até assim, trazer um pouquinho também que eu ali em 24, né, eu participei como voluntário, né, na convite do prefeito anterior, né, estava na gestão do prefeito Jaro, como voluntário na questão do abastecimento de água, até pela experiência, né, que nós tínhamos também na Corsã, me chamou ali para fazer parte do grupo ali para ajudar, né, orientações, enfim, tanto na retirada das águas, né, do lado oeste, quanto no reabastecimento da parte seca onde faltou água. Você deve lembrar que foi esse caos, né, então no gerenciamento, a questão dos poços que nós fizemos, enfim, toda essa interlocução com a Corsã, eu ajudei como voluntário. Né? Então, caminhões pipas, enfim. Sim, então, né? Foi o caixas d'água, né? Foram espalhados pela cidade para tudo abastecer. Esse mapeamento das caixas d'água. Não tinha captação, né? Não era nem que não tivesse como abastecer, não tinha captação. Não existia, né? Nós tivemos as duas ETAs, né? Nas estações de tratamento do município, que é na Rio Branco e Niterói, ficaram, né, por um período ali inoperantes. Sim, tiveram que vir aquelas bombas especiais, né? Bombas, exatamente, né? As anfíbias, né? Então, assim, foi um momento também ali que a gente passou por todo esse trauma, mas também uma experiência, né?
E aí a Foi. pergunta dele vem bem a calhar, então, né? Que tu pegou a destruição E e depois agora a como é que tá a reconstrução. reconstrução, Isso. exatamente. Então, assim, então o Canoas, né, pessoal, que eu tenho dito onde a gente vai, em números absolutos, foi a cidade onde teve o maior número de unidades habitacionais atingidas. Sim. Tá? O número oficial hoje, né, atualizado com o governo federal, em torno de 85 mil unidades habitacionais que foram completamente alagadas. Esse é o número. Uhum. Né? A gente está falando aí de 200 milhões de metros cúbicos de água dentro do nosso município, né? Ali com o rompimento dos diques. É muita coisa. Então, assim, logo isso ocorreu, né? Nós tivemos aquele período, né, para retirar as Eu águas. fiz um levantamento uma vez, até a Corsã me ajudou nisso. Um pouquinho mais de 200 milhões de metros cúbicos de água e daria para abastecer a cidade por um longo período se fosse água limpa, né? Exatamente. Aí eu tava calculando isso, quanto tempo daria e tal, né? Ficou entre 3 e 4 anos. Se tivesse toda aquela água dali, poderia abastecer a cidade por muito tempo. Sim. Era muita água. Muita Então a água. dimensão não era... Sabe, a gente que Exatamente. não tava ali, ou que não perdeu nada, que daqui a pouco não tem essa... Não, era muita água. Sim, sim. Imagina. Mas enfim... Então, logo depois desse período de retirada das águas, enfim, veio a questão, né, do levantamento, né? Quais casas unidades habitacionais foram destruídas, né? Aí chegou, né, a informação que o governo federal, né, iria aportar recursos para habitação, né, um montante expressivo, só que, claro, com critérios, né? Qual é o critério número 1? O critério número 1, a pessoa... o munícipe ele deveria comprovar que essa casa foi destruída ou parcialmente destruída. Inabitável, né? Que a gente chama de habitável ou inabitável. Então, isso com laudo de um engenheiro ou arquiteto, tá? Não só tirar foto e mandar. Sim. Então, foram demandadas o município, né, em parceria também, ou contrato privado ou por funcionários, né, do quadro, iniciaram essas visitas com laudo, georreferenciamento. Então foram feitas 25 mil visitas, né, a unidades habitacionais. Então essa casa, aí tira foto, mostra lá, porque o simples fato de ter perdido a porta, a janela, não é considerado inabitável, tá? Isso precisa ou ter uma rachadura que Sim, tem que comprometa. mexer na estrutura. Exatamente, ó, teve casos que Poderia foram desabar embora. em cima das pessoas. Sim. Mais próximo ali do DIC, teve casos que foram totalmente Sim, as destruídos. casas de madeira, por exemplo, a Exatamente. água leva. E algumas ficaram comprometidas a ponto de não ter, né, de ser consideradas inabitáveis. Então, dessas 25 mil visitas, né, restaram ali em torno de 5.500, e esse número nós vemos até começo desse ano atualizando ainda, porque muitos laudos subiram para o governo federal e o governo federal devolvia e dizia, não está claro, tem que refazer, ou discutir, porque é uma questão muito técnica mesmo, né? Dizer se está ou não está habitável em muitos casos. Então, nós chegamos ao número de 5.500, em torno de 5.500 laudos inabitáveis, ou seja, a demanda, nós já tínhamos ali que é 5.000 unidades, né, moradias. Seguimos com o processo. Também nós temos a questão ali das obras do DIC, né, dos diques de contenção, que a gente precisa tá fazendo trabalho de alteamento. Isso quem toca é a Secretaria de Obras, né, do município. Mas nós temos ali por obrigação, né, por atribuição, retirar as pessoas dali, porque não tem como fazer a obra. Sim, quando alteia o DIC, ele aumenta a base. Aumenta a base. Vai bater em algumas zonas da cidade, está tão ocupado que o cara mora praticamente em cima Exatamente. do DIC. Então, o secretário de Obras esteve aqui, né? Inclusive impedimento, né, de retirar algumas coisas por causa de árvores ou qualquer coisa que digam que estão atrapalhando também a obra do próprio DIC, né? Mais pro lado da Rio Branco ali, né? Sim. Não na Matias Velho, né? Em casas a gente já passou por isso. A gente viu quando tiraram aquelas casas no fundo do Beira-Rio, ali em Porto Alegre. Sim. Passou anos para aquelas pessoas saírem de lá e arranjarem um lugar para botar, né? Sim. A ponta do aeroporto também. Sim. Eu fiz um artigo, né, logo que as águas baixaram, né? Que é o perigo da desabitação lá da Matias e da Rio Branco, né? Como é que o senhor, como secretário de Habitação e Regularização, vê esse abandono? Tem muito imóvel, eu ando na Matias, eu ando na Rio Branco, a gente vê que as pessoas foram embora e as casas estão lá, paradas. Sim. O que está sendo feito sobre isso? Até para dar uma sequência nos números, passar para vocês, né? Então, logo que nós tínhamos esse número de 5.500, o governo federal ele lança uma portaria, né?
portaria 704, do governo federal, dizendo que Canoas foi contemplada com 3.000 unidades habitacionais, né, para construção. Logo na sequência, nós temos a notícia do Compra Assistida, que é foi um programa novo, vocês devem ter conhecimento também, Sim. que, né, no nosso entendimento foi um sucesso. Por que um sucesso? Né? Tanto é que ele está sendo copiado hoje em outros estados. Sim, Tem notícias até que em outros países, né? O próprio Estados Unidos mandou o pessoal para ver como é que é o Compra Assistida no Brasil, porque deu muito certo. Por que deu certo? Porque as pessoas já estão morando, né? E em muitas cidades, apesar de eu considerar que a gente atrasou um pouquinho alguns processos de construção, Canoas hoje é a cidade mais avançada nos processos habitacionais. Quantas pessoas conseguiram comprar no Compra Assistida aqui em Canoas? Nós fomos contemplados em 2.060 famílias. Todas já estão morando. Não, porque assim, ó, nem todas assinaram o contrato, tá? Porque dentro do regramento existem vários critérios. O critério de habilitação, que é o que eu falei, né? A questão do laudo, enfim. Logo que sobe o laudo, vai para o governo federal e tem um cruzamento de dados com o CAD único. Então, existe um critério também de renda. Sim. Então, né, ali é considerado Compra Assistida até o faixa 2, que a família não pode receber mais de R$5.000. E alguns casos, nesses casos, foi um voucher, um crédito, né? Subsídio de R$40.000 para essas famílias. Quando passava, a renda passava de 5.000, ela ganhava o crédito. Ficava sem nada, ganhavam pelo menos R$40.000. Então, assim, nós tivemos 2.060, né, de 200.000, 2.060 famílias, 200.000, e em torno de 120 famílias nesses R$40.000. Bom, esses são os critérios. Só que também tem outros critérios. Por exemplo, se o beneficiário cadastrado já recebeu algum imóvel, né, um período de regresso aí de 10 anos, ele não recebe outro imóvel. Ou também, se ele startou um financiamento, comprou um imóvel, né, ou até mesmo fez um financiamento e não pegou a chave ainda do imóvel que ele fez, que muitos foram atrás e tentaram resolver, né, logo no início com o seu recurso próprio. Esse também, a Caixa Econômica, o governo não autorizou o benefício. Tá? E também algumas pessoas não aceitaram, só registrando, que nós tivemos 1.630 famílias que assinaram o contrato. Tá? Alguns não aceitaram porque o critério diz que quando tu aceita o benefício, se tu tens um imóvel no teu nome registrado, regularizado, tem que passar para o município. O terreno... O imóvel é na troca, né? É na troca. Eles, eu tenho terreno na Matias, lá 500 metros quadrados, né? Que os terrenos são. Mas aí a pessoa diz, não vale a pena, vou entregar meu terreno para o município, eu não quero o benefício. E é um direito, não é obrigatório, né? Então, nessa matemática, nós tivemos 1.630, né, contratos assinados, e teve algumas pessoas que também perderam o prazo. Tá? Perderam o prazo do Compra Assistida, que são pessoas que a gente não conseguiu alcançar, mesmo com mídia, mesmo tentando, enfim. Essas pessoas agora estão tendo uma oportunidade, que eu acho que também aqui é importante utilizar. É importante para comentar para as pessoas. Então, essas pessoas que perderam o prazo do Compra Assistida e têm condição, né, de ter o benefício, nós alcançamos agora o FINIS, que é um outro programa habitacional, né, também convênio nível federal, para 160 famílias, né? Um recurso aí de 31 milhões, que também é muito parecido com o Compra Assistida, mas ele só pode comprar em Canoas. O Compra Assistida tu poderia comprar em qualquer lugar do estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, aproveitar aqui a oportunidade de falar que a gente está, né, fazendo esse chamamento, né? A gente já deu publicidade. Quem quiser se inscrever nesse programa, procura a Secretaria de Habitação, como é que funciona? Ele precisa, exatamente, inscrito ele já está, né? Porque ele já estava lá no Compra Assistida. Ele precisa se apresentar na Secretaria de Habitação. Esse programa é específico para aqueles que já estavam no Compra Assistida, mas de alguma forma não foram contemplados. Perfeito, prioritariamente para eles. Seria aquela folha reserva que ficou. Exatamente, porque, né, a gente entende que precisa alcançar essas pessoas, né? Então, também uma oportunidade aqui para a gente estar... Bom, 3.000 moradias sendo construídas, 1.600, vamos dizer assim, encaminhados pelo Compra Assistida, dos 5.500. Nós estamos mais ou menos em 900, talvez 1.000 casas, né, residências, unidades que não foram, de algum modo, não foram resolvidas, né? Isso. Daqui a pouco essas também fizeram outra opção. Isso, foram embora por conta, enfim. Esse número, né? Esse número ele é muito... Eu digo assim que é um número que ele se movimenta muito porque a gente constantemente está atualizando isso, tá? Nós temos também
a questão do Quero Jacuí. Vocês tiveram Uhum. também, né, acesso Sim. às informações. O Quero, né, que é na Rua Pistoia, na Rio Branco, são 200 apartamentos. E o Jacuí, na Niterói, 200 apartamentos. O que acontece? São recursos anterior à enchente, né, que chegaram. Então, ali pode ser contemplado tanto quem foi atingido quanto quem não foi. Então, o que nós criamos? Num critério também de, ao mesmo tempo, atender quem está aguardando pela enchente e também dar uma mexida no nosso passivo, porque o nosso passivo é muito alto, né? O passivo habitacional. Todo o Sim. Brasil, né? Sim, já era antes. Já né? era antes. Então, nós criamos um critério de pontuação, tá? Isso também é inovador, porque antigamente era sorteio, Ah, né? pois é. E sorteio é sorte, né? Então, precisar, muitos precisam, mas a gente tem lá um rapaz de 21 anos que não tem, não tem uma casa e tem uma mãe solo com 5 filhos. Quem precisa mais? Né? Mas para esclarecer o público, esses residenciais não são compra assistida, né? Não. É outro tipo de Não. financiamento, né? Não, aí que tá. Tanto o Quero quanto o Jacuí, eles são FAR, né? São programa FAR, né? Então, governo federal também, enfim, aonde ali o Quero e Jacuí, ele tem um valor que varia de 100 a 300 reais a mensalidade, tá? Sendo que quem tem um benefício BPC, ele não paga nada, Uhum. tá? Então, assim, Quero e Jacuí, existe um valor pequeno ali de pagamento, tá? Então, nós criamos esse critério de pontuação. O que acontece quando a gente roda o sistema? Criamos um sistema, né, junto ao nosso Canoas Tech, aqui em Canoas, que ele cruza dados com CAD único. Uhum. Então, quando a gente roda para pontuação, mulher, mãe solo, filho especial tem ponto, negra, parda, indígena tem ponto, vítima de Maria da Penha tem ponto, Uhum. sabe? Então, criamos uns critérios aonde que, né, para nossa grata surpresa, os 200 contemplados do Quero são mulheres. Olha aí. Legal. Isso também eu considero inédito, porque a gente nunca teve, né, um empreendimento 100%, né, a chave entregue para as mulheres. Sim, que não necessariamente são só mulheres solteiras, vamos dizer assim. Não, tem o seu companheiro, Tem pode companheiro, ter. mas ela é a beneficiária do. Perfeito. Ela é a titular, né, tem todo o direito à posse, então... Está bem correto. Geralmente a mãe Correto. fica com os filhos e tudo Sim. mais. Então, no caso de. E aí nós tivemos essa rodada, que nós temos a previsão de entregar agora em dezembro, o Quero, desse ano ainda, 200 apartamentos. E nós temos o Jacuí, né, que é na Niterói, com a previsão de entrega entre janeiro e fevereiro do próximo ano. São mais 200 apartamentos. Então, 400 aí, né, até. Bota na conta o verão. 400. Aí dentro desse cálculo das 3.000 da portaria 704, aí nós temos o empreendimento Nazário. Sim, o Nazário e mais o outro que Olaria. é atrás não, aquelas 1.500 casas, que inclusive a gente conversou antes de Perfeito. vir aqui, Vamos chegar lá. que é essa questão, né, de que é bom esclarecer para o público exatamente isso, né, aquelas que vai ser feita atrás da Petrobras lá, que são as 1.500 casas, que a empresa desistiu, né, no governo federal de construir as casas, então o povo está pensando que não vai ter mais as casas. Eu acho que é importante esclarecer isso para dizer que o pessoal saiba de que realmente foi só uma empresa que desistiu e que a outra, Tem que ser segunda colocada, deve ser contratada, né? É importante chegar, e eu ia chegar lá nas 1.500. Então, assim, dando a sequência, primeiro esclarecer que todos, né, isso é uma garantia que o governo federal nos deu, que todos os atingidos que têm um laudo inabitável vão receber um imóvel. E o município vem trabalhando, né, para cumprir todos os critérios e comprovar, né, tudo que se pede ali. Bom, falando ali do Nazário, tá? Vou chegar depois aqui nas 1.500. O Nazário são 807 unidades habitacionais. Tá? A gente está agora ainda no mês de agosto iniciando as obras ali. Tá? Já foi assinado, estivemos em Brasília junto com o prefeito Ayrton, né, para assinar, né, lá com o Ministério esse início de obra. Então são 640 apartamentos e 167 casas, tá? Aqui na Nazário. Nós temos também na sequência, previsão agora para agosto, setembro, a ordem de início do Olaria, que são 752 unidades habitacionais. A previsão de ambos ali com entrega para 18 meses. Tá? Então são apartamentos com padrão construtivo muito bom, as casas também. Eu costumo brincar que é muito melhor do que alguns que estão à venda aí no mercado, né? Faixa 1, porque o banheiro amplo,
sala, 2 quartos, né? Sala, cozinha, a cozinha integrada. Então, assim, ótimos apartamentos, tá? A qualidade construtiva muito boa, Uhum. né? Então, a gente está muito feliz também de poder entregar esse padrão, né? Construtivo aí. Então, nós Previsão temos de esses dois... essas obras 2 anos e meio, 3 anos. O prazo contratual é 18 meses, né? Então, assim, importante também esclarecer, né, pessoal, que tudo isso é controlado pela Caixa, né? O pagamento é feito pela Caixa, né? Conforme o andamento da obra, né? Uhum. Então, fez 5% de obra no mês, recebe 5% da obra, Sim, né? fez 10, E 10. isso eu acho um elemento muito importante e bom para nós, porque nos deixa mais tranquilo para poder fazer todo o trabalho documental com as famílias e deixar essa fiscalização de obra e pagamento por conta da Caixa Econômica. Sim. Assim como foi o Compra Assistida, né? A Compra Assistida não passou nenhum recurso pelo município, né? A Compra Assistida, o município ajudava na Ajudava a documentação. encaminhar os documentos. Exatamente. Então, o beneficiário escolhia, né? Encaminhava, né? Via correspondente, enfim, e a Caixa fazia o pagamento direto para o Pro proprietário. proprietário. Isso ganha agilidade também, né? Né? Imagina. Com certeza. E as 1.500 casas? Vamos lá. Então, assim, aí nós tínhamos lá no início o projeto da Lei Atenda, né? Para 1.500 casas, né? Um projeto muito audacioso, porque a gente está falando ali de 50 hectares, né? Eles falam, inclusive, que foi o último grande plano do governo federal nesse montante, né? Então, são Sim. 1.500 casas, né? É uma coisa fora Um bairro da novo, realidade, né? Um Sim, bairro sim. novo. Sim. Então, assim, a região lá já está sendo movimentada, porque a gente separa ali em etapas, né? Existe a questão da área, que são 50 hectares. Existe a questão da infra, né? Que é um ponto que eu quero falar depois, assim, que sempre que a gente fala em habitação, né? A gente tem que falar em infraestrutura. Tu não adianta ganhar as casas. Ah, eu ganhei lá 50 casas de uma ONG. Tá, mas o que tu faz só com as casas? Tu tem que ter o terreno, tu tem que ter a infra, que isso a Mas gente está falando em quando 30%. quando uma empreiteira, digamos, ou alguém que construiu uma construtora de imóveis aí, que vai fazer um bairro planejado, ele dá a infraestrutura. Essa infraestrutura vai ser feita pelo município? Não. Esse, dentro da portaria 704, governo federal, ela prevê R$ 200.000 por unidade para pagar tudo. Ó, esses 200 mil tem que estar na conta a infra, o terreno e a construção. Tá? Por esse motivo, eu vou chegar, por esse motivo desafiador ali, como a gente está falando de casas, é uma área muito grande, envolve rede pluvial, rede cloacal, elétrica, pavimentação, chegou um momento que a gente tem as informações é que a Lei Atenda pediu uma recomposição. uma recomposição no valor que não é previsto. Uhum. Na verdade, não, esse valor, e se não consegue fazer, tem que desistir e passar para outro, que consiga. Né? E a gente entende que por trás aí existe grupos econômicos, enfim, e por óbvio, né, empresa privada visa o lucro. Então, entendeu, né, por sair fora e não fazer. Mas o que acontece? A minha dúvida sobre é que 1.500 casas, ela não depende só desta infra de urbanização, depende também de escola, de creche, Perfeito, de supermercado. No caso é uma entidade privada, mas o município precisa também oferecer o espaço, né? Os espaços comerciais, porque tem que atender essas pessoas, imagina. Não vai todo mundo sair lá de trás da Petrobras para comprar ou para fazer suas atividades. Isso também é previsto na portaria? Tem espaço para a escola e tem que entregar construída? Como é que é? Isso é previsto dentro do projeto, os espaços, né, reservados, e é um compromisso da prefeitura assinado, né, pelo prefeito, né, por nós, pelo governo, assumindo esse compromisso de colocar escola, de colocar posto de saúde, enfim, que não é só a infra, que nem diz da urbanização rua, ali, urbanização. Né? Para quantos anos é esse projeto? Está pronto. Vocês calculam isso? É assim, ó, ali a previsão inicial ali de obra, 24 meses, né? 24 meses. Só que entre 18 e 24 meses, tá? O que acontece hoje, essa empresa desistiu. Esse contrato, ele é via Caixa Econômica do Governo Federal, tá? Para o município, o município não tem, vamos dizer assim, nem atribuição de ficar escolhendo, ó, vai ser aqui, vai ser ali, não. O município diz, ele dá as autorizações técnicas, por óbvio, né? As secretarias, meio ambiente, SMDU, as viabilidades, né, os projetos são aprovados. Mas a cartada final e a assinatura final é do governo federal que diz, ó,
vamos contratar. Como que a gente diz, né? Quem paga é que Sim. diz como vai ser, né? Exatamente. Então, assim, esse prazo é estipulado. A gente está no momento agora aguardando, né, a posição do governo federal, depois da desistência da Leia Tenda ali. E o governo vai estar monitorando também os outros empreendimentos, né? Porque, como eu disse, a gente está agora dando início no Nazário, que são 807. Dando início no Olaria, 752. Ao mesmo tempo, em obra no Quero Quero e no Jacuí. Eu acompanhei a instalação. Até antes eu vou fazer a leitura do nosso texto aqui, né? Lembrando que o nosso podcast é um apoio da SIX, da Prefeitura de Canoas. O reforço da segurança pública em Canoas está avançando. A Prefeitura de Canoas entregou 16 novos veículos para as forças que atuam no município. Foram 15 viaturas semi-blindadas para a Guarda Municipal, Brigada Militar e Polícia Civil, e também uma viatura discreta para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. O investimento nesse reforço chegou a quase 3 milhões de reais. Em Canoas, segurança pública é prioridade. A Prefeitura de Canoas está acontecendo, está avançando. Eu comentar contigo que eu acompanhei a instalação do Breno Jardim Garcia em Gravataí. Lá foram 2.050, se não me engano, unidades. Bairro novo, 10 mil pessoas, expectativa inicial de 10 mil moradores, hoje deve passar de 15. As áreas comerciais que foram planejadas lá também acabaram tendo outras casas, outros comércio e tudo mais. Um bairro completamente novo. Teve muito problema na instalação por conta desses serviços acessórios. Sim. Demorou a obra porque a Corsã teve que instalar uma caixa d'água, uma zona mais alta da cidade, onde a água não chegava, bomba de recalque, caixa d'água, tudo mais. Até a liberação não começou a obra. Depois tinha o esgotamento. Tá uma zona alta, vai para onde o esgoto? De 10 mil pessoas, né? Sim. Tubulação, tudo mais, obra, o terreno alagadiço. Então foi uma obra assim que eu acho que se arrastou um período extraordinário, talvez 10 anos para concluir. Sim. E vendo esse dali, também penso numa coisa parecida, assim, como é que está se vendo esse projeto, especialmente agora a partir da desistência, para que isso não seja também um projeto assim que se perca no horizonte, né? São 1.500 famílias que estão de olho nisso para poder se mudar, poder, enfim, deixar o aluguel, né? É muito importante, né, a gente falar assim que, primeiro, né, esse trabalho todo de concepção dos projetos não começaram agora, né? Isso já iniciou já desde o início da gestão e nem diz, quem já construiu uma casa sabe o trabalho que dá, né? Fazer uma casa, uma reforminha. Imagina fazer uma cidade nova, que é o que a gente vem fazendo. O próprio Nazário aqui é uma cidade nova, são 807 unidades habitacionais. 167 casas e 650. É uma cidade, né? Maior do que muito município pequeno no interior. Sim. Então, assim, isso já começou lá atrás, com todo o processo, planejamento, viabilidade de água, de esgoto, né, da questão da projetos, né, que passa pela Corsã, passa pela Companhia de Energia, a questão interna da prefeitura, liberação de meio ambiente. Então, isso está tudo pronto. E tanto desses 3 que eu citei aí, já estão prontos, isso não se perde. Isso não se muda. Sim. O que muda é a execução das casas. Agora, a infra, tanto como eu disse, a questão do terreno, o proprietário é o mesmo, dos terrenos, né? Que recebe, inclusive, o pagamento pela Caixa. A questão da infra também, né, deles. Então, isso não se perde. A gente não tem essa perda de tempo aí, né? Mas, realmente, é importante registrar que é muito trabalho que já foi feito, inclusive, até o momento aqui. O que já avançou... Exatamente, isso não se perde. E essa atração, por exemplo, a escola, tá? Vamos lá, vai ter uma escola lá para atender quantas mil pessoas vai ter em 1.500 casas? O cálculo é por 4, 6 mil pessoas, tá? Isso. Isso vai por intermédio da educação e para atrair essas empresas, comércios, essas coisas que possam atender, vão ter que ter lá daqui a pouco uma UPA, uma UBS, sei lá. Isso já está andando junto? Sim, quer dizer que assim, nós temos um grupo de trabalho, né, capitaneado pelo nosso prefeito, que envolve todos os secretários, né, das pastas ali que envolvem não só a educação, mas também o transporte, né, questão dos serviços urbanos, a questão do lixo, né, tem que programar que vai passar lá, as linhas de ônibus. Então, existe um grupo de trabalho pensando isso, pensando e planejando. A questão dos recursos, né, a captação de recursos também, o nosso escritório de projetos, né, nós temos em Canoas uma secretaria, né, que é específica para isso, né, pensando cada item o que precisa e como captar os recursos.
Lembrando que nós temos aí, parece muito, né? Mas é uma previsão aí de final, né, das obras para 24 meses, né? Então, tudo isso sendo pensado, porque existe também um remanejo, né? A cidade, ó, pessoas saíram daqui, foram para ali, quantas crianças vão ter? E esse momento, a gente tá, esse momento de cálculo, ele é constante. Sim. Cada empreendimento, a gente faz uma seleção, por exemplo, agora o Quero Jacuí, nós selecionamos para 400 famílias, quase 800 famílias para conseguir extrair 400, porque aí tem a documentação que não traz, tem algo, como eu disse, algum impedimento documental, né, que barra justamente no órgão pagador lá, que é a Caixa Tem que Econômica. fazer um overbooking, né? Exatamente, Passar o inclusive número assim, pra tem alguma poder- pendência de dívida com o governo, né, tanto municipal, estadual, federal, não aprova, sabe? Por exemplo, esses dois, tu falou Jacuí e o Quero Quero, Quero, né? isso, É, é, essas obras já estão super adiantadas, quase né? pronto. Elas são quase prontas. Então, quer Sim. dizer, se existir alguém que lá não honrou o compromisso ou qualquer coisa que faltou documentação, a moradia vai estar lá, à disposição de outra pessoa, A talvez. fila, exatamente, Exatamente. exatamente. Então a gente está muito tranquilo com isso, com relação a atender esse passivo da enchente, com tudo isso que nós colocamos aqui. Ainda nem falei ali da questão da Cadepol, tá? Que é uma obra menor, mas não menos importante. São 49 casas que nós estamos, né, até na próxima semana, ou até sexta-feira aí a gente vai estar lá com o prefeito também, né, gravando e mostrando como está o andamento. É ali na região do Guajuviras, na Cadepol, né? São 2 quadras, 49 casas. Essa é um convênio com o governo do estado, tá? Onde nós vamos dar prioridade ali para quem está nas temporárias, né? Nós chamamos de containers, né? Mas são casas, né? Temporárias aqui no bairro Estância Velha. Que Tem muita gente lá ainda. Que a gente vai voltar. Lá são em torno de 48 unidades, né? Que tem lá ainda. Então, assim, a gente vai só voltar um pouquinho no tempo agora, em janeiro de 25, nós assumimos a gestão, ainda aqui no Centro Olímpico com aquelas, né? Com Me lembro das com a tendas. tenda gigante, né? Sim. Com 400 e poucas pessoas ali. E como é que foi? Nós fomos até a metade do ano de 25 fazendo um planejamento para aquelas pessoas saírem. Algumas retornaram para sua casa, conseguiram arrumar. Outras foram para o aluguel social, que hoje tem que atualizar. O aluguel social é um tema da SMAS ali, né? Assistência social. Mas certamente tem mais de 500 famílias hoje no aluguel social ainda. Também, né? Que é um custo também. Então, assim... e algumas famílias foram para as temporárias. Então, qual é o plano? Essas famílias das temporárias, que são módulos do Estado, né? Vão, assim que estiver pronto, tem uma previsão para dezembro ou início do próximo ano, fica pronta essas casas, essas famílias saem das temporárias e vão para essas casas, né? Vamos voltar um pouquinho pro lado da enchente, tá? É assim, ó, por exemplo, tirando Mato Grande, tá? Que a grande maioria das construções são verticais, né? Que são prédios e tem muito, né? Não é pouco. Sim, sim. A enchente desceu e as pessoas voltaram a morar lá, né? Mas Sim. na Matias, na Rio Branco, que são os bairros mais baixos e não tem prédios, como é que vão ficar essas moradias que ou foram destruídas ou os terrenos hoje lá estão baldios e as pessoas simplesmente foram embora? A cidade tem que Sim. ser urbanizada de novo, né, secretário? Claro. E o que a secretaria está pensando nisso? Assim, ó, nós temos primeiro assim o plano. Todas essas famílias que estão recebendo o benefício, que receberam, por exemplo, do compra assistida, né, tem por obrigação, né, Doar a casa. doar o terreno para o Na município. realidade não é uma doação, é uma permuta, né? É uma permuta, perfeito. Repassa, né, para o município. Então, Isso. quando é regularizado, passa legalmente, e quando não é, o município também vai chegar lá e vai tomar conta daquela área e planejar, né? Nós entramos para outra etapa daí da secretaria, que é a regularização fundiária. Então, onde não é regularizado, né, a gente segue um trabalho que é um trabalho também muito lento, porque ele é minucioso e passa por várias etapas. Burocrático, né? Burocrático, envolve, né, várias áreas, envolve recurso também. Então, assim, tão logo nós iniciamos o processo de regularização, a ideia é passar esses lotes já regularizados para atender também o nosso passivo habitacional, né? Que não são pessoas que foram atingidas pela enchente, mas não têm aonde morar, né? Então, esse o nosso projeto. E assim A que ideia é que alguém ocupe aquele espaço. certamente. Né? De forma
legal, né? Legal, sim, Legal, com título de propriedade, né? exatamente, devidamente, e até para a nossa preocupação de não se criar um vazio E com urbano, né? isso está incentivando a pessoa até a reconstruir uma casa que está caindo aos pedaços lá, digamos, né? Perfeito, perfeito, pessoal. Então, assim, só trazer também importante para a mesa aqui, por muitos anos a gente sentiu uma resistência, né, em algumas pessoas de ter uma cidade densamente povoada, né? Ah, mas vão trazer mais gente, vão fazer mais casa, não vamos fazer isso, vamos trazer uma indústria que dá dinheiro. Então, só para trazer aqui que, né, com a nova reforma, né, Rodrigo, a nova reforma tributária, justamente o contrário. Quanto mais né? gente consumindo, Quanto mais gente o consumindo, dinheiro a entra. cidade ela vai captar mais recursos. Que é, né? inclusive, os Então, empresários, comerciantes estão bem preocupados com esse tipo com essa reforma, exatamente pela pessoa que gasta na cidade, né? Que é onde faz o sim, imposto gerar. Se a pessoa tiver fora, não adianta ter fábrica aqui, né? Porque ele vai vender para outro lugar. perfeito. Então, assim, eu quero dizer para você assim que a gente não tem o número do último censo, até tô curioso para a gente que tenha um censo agora já, né? Está iniciando, para a gente poder, mas assim, Canoas está muito bem, tá? Canoas, com relação ao que nós sentimos com a questão, e o compra assistida foi um termômetro. O que aconteceu? Dos 1.600 contratos assinados, tá? Isso a gente tem com a Caixa, né? A Caixa nos passa. Dos 1.600 contratos assinados, esse mesmo quantitativo comprou em Canoas. Só não comprou mais porque realmente não tinha tantos imóveis disponíveis. Naquela faixa Agora, se valor, nós pegarmos Porto Alegre, o que aconteceu em Porto Alegre? Porto Alegre foi beneficiado com 4.000 compra assistida e só 2.000 compraram em Porto Alegre, 2.000 ou famílias. seja, as pessoas 2.000 foram invadiram. embora. 2.000 foram embora. Né? Então, assim, e Canoas a gente tem até pelos empreendimentos, não só públicos, mas também privados, Não, né? eu senti um movimento dentro senhora- das imobiliárias aí, porque eu tenho amigos corretores, aliás, a gente tem Sim. em comum aqui. Os caras estavam vendendo um apartamentozinho por 200 mil, Isso. fazendo a batalha do corretor ali, sabe? O cara ganhando dinheirinho dele em cima de uma coisa que foi bom para todo mundo. Bom né? para todos, né? E assim, e muitas pessoas que tinham seu apartamento quitado, foi uma oportunidade de vender e comprar um outro. Então não é só esse, a gente está falando desse quantitativo, mas acaba girando economia, porque o que vendeu também vai comprar um outro Sim, imóvel. circulou o dinheiro. Então vendeu por 200, vai comprar um de 300, de 400, e o que vendeu de 400 vai comprar um outro, né? Então a gente tem essa, vamos dizer assim, essa visão que o setor habitacional, tanto popular quanto ele gira muito a economia. A questão da reforma, né? Porque vai vender, mas tu precisa reformar, dar uma pintada, limpar. Então tu gira também a cadeia de serviço, né? E, secretário, mudando um pouquinho do assunto da enchente, e o passivo habitacional anterior, assim, diz que era importante, um número alto e tal. Como é que está esse enfrentamento e que número o senhor pode dizer sobre esse passivo? Nós temos hoje, assim, nós criamos um sistema novo de cadastramento, até para atualizar, né? Porque ele fica muito tempo ali, a gente precisa atualizar os dados. Sim. Então, nós temos hoje no cadastro habitacional 25 mil, né? 25 mil pessoas ali na fila, vamos dizer assim. Eu não estou dizendo que todos, né, se enquadram no baixa renda, no faixa 1, né? Mas estão lá cadastrados, né? Dizendo que não tem um imóvel. Sim. Em torno de 25 E mil. como é que nós estamos trabalhando para enfrentar? Esses empreendimentos que o senhor falou não são específicos para a enchente, embora tenham surgido nessa janela de oportunidades que veio depois da enchente. Tem algum outro empreendimento que esteja sendo pensado, alguma outra iniciativa, né? Para esse passivo de habitacional que nós temos? A gente constantemente, né? Como a gente colocou muito foco, né, para atender essas famílias que realmente perderam tudo, hoje o foco é esse. Mas com certeza ali na frente, por tudo que a gente conversa também com os ministérios, é sim, né? Criar, por exemplo, o compra assistida. O porta de entrada, que é o do governo estadual. É um benefício ali, de 20 mil reais, né? Que ajuda na entrada, né? Então, isso também a gente... E aí sim, quando é privado, né? Então tem lá o apartamento ou casa à venda, né? E tu comprovando que tu tem a condição de captar, tu pega esse valor e não tem... É um subsídio. É um subsídio. Então, a gente vem discutindo também com o governo federal, né? Possibilidades, né? Mas para isso, o que precisa? É ter justamente, né?
comprovando, olha, a gente tem um cadastro, nós Sim. temos um cenário de tantas famílias no faixa 1, tantas no faixa 2, e aí comprova Sim, e porque vai atrás de esse cadastro também é meio volátil. O cara Também, muda de emprego, daqui a pouco uma oportunidade, junta um dinheirinho no fundo de garantia, consegue dar entrada. isso. Esses 25 mil também mexe bastante. Mexe né? bastante, mas a grande sacada nossa que nós criamos ali é essa amarração do nosso cadastro com o CAD único. Porque o CAD único, invariavelmente, ele está atualizando, né? Sim, E também linkado aí com o governo federal, né? sim. Então a gente Aí vai consegue limpando essa a fila. cada 3 meses ele gira e atualiza. Sim, sim, Aham. sim. Por exemplo, a gente tem que elogiar primeiro a força do povo daquele lado lá que foi alagado, né? Isso é importante ver que é o seguinte, tu vai hoje no bairro Matias Velho, parece que eles estão recomeçando. A Rio Branco um pouco menos, pelo que eu percebo, tá? Para atrair de novo, muita gente foi embora, tá morando na praia, né? Sabe? Eu vi vários amigos que estão morando na praia. Sim. Tu acha que as obras de. Agora a gente vai ter um teste forte aí com esse El Niño que está chegando aí, que não vai ser pouca coisa, tá? Os caras estão anunciando coisas que vêm forte. A gente já fez algumas coisas bem, a Canoas avançou bastante nas obras de reconstruções. Tu acha que com esse teste, se nós passar agora essa fase, né, de chuvas e cheias que nós vamos ter aí, o povo começa a voltar para os bairros? E aí a Ah, moradia volta de novo a ter sim. ser alavancada? Eu quero dizer assim que o sentimento que nós temos diário, né, de atender a população na habitação ali, é que as pessoas não querem sair. As pessoas gostam e se criaram ali, né? Eu tenho minha filha, né? Tenho netos, né? Uhum, Na Rio Branco, né? E uhum. gostam de ir lá e vivem lá e eu hoje eu me sinto, né, seguro, né, em saber como eu também acompanho, estou dentro do governo, eu dou garantia para eles que está seguro sim. Por óbvio, né, que a gente precisa sempre estar monitorando, né? A gente está falando aqui de efeitos climáticos né, extremos, né? Mas assim, e quero também aproveitar, né, porque existe muito fake news, né? Existe muito fake news, existe muita gente tentando tirar proveito de uma tragédia, né, para muitas vezes assustar as pessoas. Agora, que tem que acompanhar, tem. O que eu posso garantir, porque eu estive também em 24 na linha de frente, né? Estive lá em cima do dique colocando saco de areia, apesar da gente saber que não seria, né? A gente estava lá como voluntário, na esperança que fosse dar certo, né? Uhum. Justamente onde rompeu, né, na Matias, né? Então, assim, eu quero dizer que sim, a gente está muito mais preparado que 24. Isso eu posso garantir, Uhum. né? O nosso prefeito Ayrton, a Defesa Civil, e falar que as pessoas, claro, precisam primeiro, né, acompanhar os canais oficiais, né, do município. Então, o que aconteceu agora nesse último evento, né, de chuva? Nós temos aqui o bairro São Luís, que não tem proteção, né? O bairro São Luís, ele tá à mercê do rio. O rio sobe, ele vai ter água, por óbvio, sempre teve, né? Agora muito mais porque, né, os eventos são maiores, tá? Mas ali é uma questão de estado, uma questão de governo federal, que Exatamente. não é o município que vai fazer, tá? Mas isso as pessoas precisam entender isso, tá? E o município está cobrando, o município quer que se resolva, Sim. só que não é uma obra de 1, 2, 3, 4 anos, talvez muito mais, tá? Então aí a gente sai da São Luís e vai para a área protegida, né? Eu digo, a gente precisa observar e acompanhar, porque o que aconteceu em 24 não foi só a chuva, né? Foi uma junção de fatores, né? Do vento, né? Extremo, da questão de represamento da lagoa. Então foram vários fatores ali que ocasionaram essa tragédia, Sim, eu né? tenho feito um estudo assim, até falei várias vezes aqui, tenho vontade de escrever uma história sobre isso, né? Porque o que aconteceu foi extraordinário. A gente provavelmente aquele conjunto de fatores não se repetirá, embora vá chover muito, isso está praticamente uma certeza a partir de setembro, né? Logo ali. E que vai ter os rios vão encher. A gente imagina o seguinte, que a cidade vai, os diques alteados agora, então eles falam, vão dar conta de segurar essa água, né? Mas as pessoas ainda têm muito medo, né? De É, que é que quer uma aconteça de garantia, essa novo. garantia que, na verdade, essa garantia, vocês garantem 100% que não vai ocorrer? Isso quem sabe é Deus, né? Porque assim, existe toda a proteção possível, hoje mais que 24, como eu disse, né? Então, assim, se chover a mesma coisa, tiver o mesmo cenário, é provável que, né, segure, porque a gente está mais protegido, Sim. né? A questão lá da Cassol, né? A primeira obra aí do Estado que foi pronta, entregue, apesar de ter contestação, eu vejo o pessoal ir lá gravar vídeo,
Poxa vida, né, pessoal? Né? É claro que já foi dito também, né, pelo governo que tem etapas ali ainda para concluir, mas ela está pronta, a maior parte está pronta. Sim. Então, mas Seria não o sei. bolsão d'água ali, né, que protege Exa junto ao dique, né? Exatamente. Aí o pessoal contesta, foi lá medir, mas não tem 6 metros, mas é claro, porque tem a questão ali do muro que ele é Tem uma interno. parte para baixo e outra para cima. Exatamente, até O para muro tem resistir. 6, mas não, né? Até para resistir, né, toda a pressão de água. Então, pessoas que vão lá se colocam como se a prefeitura não tivessem, não estou nem falando da política, da parte política, né? Estou falando dos técnicos. A prefeitura tem técnicos altamente qualificados. Altamente qualificados. Tá? Diga-se de passagem, muito bem pagos e merecido por Dedicados, concurso. né? Assim como eu fui concursado na Corsã e trabalhei com muitos engenheiros renomados e arquitetos, a prefeitura tem também. Então eu vejo às vezes as pessoas irem questionarem como se o município não tivesse essa equipe técnica. Poxa, e estão colocando né, a sua assinatura, o seu documento, o seu CREA, né? Que é o engenheiro, tem o CREA lá. Então, assim, precisa sim a população também, claro, acompanhar, cobrar, que é um direito, mas precisa também fazer vamos dizer assim, esse raciocínio lógico, eu diria, né? Esse raciocínio lógico, não se deixar levar por qualquer fake news, né? E tem bastante. Não é pouco. Não é pouco. Não. Não, isso é uma tarefa que a gente vai ter que fazer diária, né? De combater esse tipo de informação negativa, assim, né? Especialmente sobre enchente, porque mexe muito com as pessoas. A gente nota isso, assim. Eu entendo o medo e acho que o medo faz algum sentido enquanto as coisas não melhorarem. Mas a fake não dá para entender. A gente não pode normalizar. Porque o cara vai lá, daqui a pouco falar uma bobagem, né? Dizer deliberadamente, alguns por interesse político, outros por ignorância, outros para ter um clique, enfim, não interessa o motivo. E aí ele está assustando a pessoa que está muito doída, como você está falando agora. eu recebi. Foi o motivo da pergunta que eu fiz exatamente por isso. As pessoas fazem as pessoas acreditar que não vale mais a pena morar lá. Entendeu? Perfeito. E não é assim que deve ser. A Não gente é tem assim. que valorizar. O trabalho de vocês fica duplamente dificultado, digamos, né? Para fazer com que a pessoa acredite que possa voltar para o seu bairro, para aquela casinha que ela deixou lá. É difícil um desapego de quem viveu uma vida inteira no bairro. Né? Perfeito. Uhum. Então, o cara deve estar com saudade daquele bairro, do vizinho que A vida está resolvida Familiar. lá, né? Sim. Como comentei, esse caso do Breno Garcia, ele foi construído para tirar pessoas que moravam em áreas de riscos. Eu não podia mais morar. Eu lembro que eu fui fazer uma reportagem numa casa que ela tinha uma inclinação, assim, as pessoas estavam se escorando porque a casa estava caindo dentro de um arroio. Tinha que sair de lá. Mas para ela, a família dizia isso, pô, mas minha vida toda é aqui, minha filha estuda na escolinha ali na frente, eu vou trabalhar, pego o ônibus ali, como é que eu vou para lá? Daí não tem, o patrão não vai querer, tem que sair 2 horas mais cedo, porque o bairro é muito distante, né? Sim. A área para construir 2.000 casas teve que ser uma área mais rural, assim, né? Sim. Então, bem distante. Como é que faz? Tá bom, mas é uma adaptação, a cidade precisa contemplar isso, repensar e tudo, mas não dá para deixar de fazer, as pessoas não podem continuar ali. No caso da enchente é um pouco diferente. Essas casas, terrenos, essas áreas, elas são recuperáveis, né? Embora algumas moradias não dê, mas não tenha o que fazer, mas o terreno tá ali. Dá para construir outra casa, dá para fazer outra coisa. E não é por isso que eu acho que é importante, né? Então, não dá para deixar aquela área toda assim à mercê, né? Vai virar o quê lá? Daqui a pouco começa a invasão, outras coisas, né? É a própria segurança, entendeu? Onde Não é. O poder público não domina, o tráfico, a droga, o bandido vai tomando conta, né? Tá ali à disposição, né? Mas falando em fake, assim, qual é a principal que vocês recebem lá? É de que não vai construir? O que tem recebido mais de que tu acaba tendo que demandar uma energia para responder? Assim, invariavelmente as pessoas, claro, quando ocorrem, né, esses eventos, como ocorreu os últimos dias, e gera um pânico, e aí começa a circular, né, diversas informações na rede, enfim. Essa semana mesmo eu recebi duas senhoras, né, uma senhora mais idosa, então de 85 anos, ela disse: meu filho, eu não consigo dormir, eu não consigo mais, eu tô tomando remédio, o remédio não dá mais conta. Pelo amor de Deus, o que vai acontecer? A gente vai se alagar. Então, assim, a gente daí acolhe, né, conversa, né, tenta também dar essa atenção, né, e dizer, não, tenha aqui os canais, né, da prefeitura, acompanha só esse, procura não. Mas é claro que a pessoa recebe em grupos familiares, enfim, e acaba criando, né, esse. Então, assim, o mal que acaba fazendo
né, psicológico das pessoas, a questão até de adoecer, é muito ruim isso. É muito ruim mesmo. Então, como eu disse, às vezes esse fake news parece... tem pessoas que parecem assim que estão torcendo, né, pela enchente. Não, ó, eu vou lá falar porque se der, eu vou estar bem, viu? Eu saí na frente. Eu saí na frente, eu disse que ia dar. Toda vez que então tiver um risco, eu vou lá e vou falar que vai ter, sabe? Então tem essa questão. Então a gente precisa, assim, né, ter esse equilíbrio. A crítica ela é natural, o acompanhamento, a cobrança é natural, tem que existir, né? Mas a gente precisa também estar olhando o que isso está, né, ocasionando. Tá? E nesse momento eu posso dizer que muitas pessoas estão sofrendo, né, justamente esse é o caso que a gente recebe. Eu recebi, né, 2 senhoras, mas a equipe, né, nossa da habitação recebe diariamente pessoas sofrendo, pessoas chorando, pessoas desesperadas, sabe? Então a gente precisa também ter um pouquinho de consciência aí. Lembrando que esse episódio tem o apoio da SIX e da Prefeitura de Canoas. O reforço na segurança pública em Canoas está avançando. A Prefeitura de Canoas entregou 16 novos veículos para as forças que atuam na cidade. Foram 15 viaturas semi-blindadas para a Guarda Municipal, Brigada Militar e Polícia Civil, e também uma viatura discreta para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. O investimento nesse reforço chegou a quase 3 milhões de reais. Em Canoas, segurança pública é prioridade. A Prefeitura de Canoas está acontecendo, está avançando. Secretário, muito obrigado por ter vindo. Chegando no nosso... Nem falamos da regularização fundiária. Mas podemos falar um pouquinho, se tu quiser. Eu quero ver aquela vila. 1.500 pessoas, casas cheias de gente. Nós vamos ver. Se eu falar para vocês assim, claro, como eu disse, né? A questão ali passa tudo, né? Pela autorização do governo federal. Hoje ele já anunciou, né? Já está lá, mas a região hoje já tem obra lá. Já tem obra acontecendo na região, a infra, né? Já está acontecendo lá. Então dá uma palhinha para nós antes de fechar Vamos sobre lá. a regularização. Vamos lá. Isso. Bom, aproveitar também a oportunidade, pessoal, aqui para falar que o nosso projeto Coab, né? Ele está ativo ainda, né? Que a maior parte, né, do Guajuviras ali a gente está recebendo ainda as pessoas, né, na secretaria para encaminhar a documentação para fazer a regularização da extinta Coab, né? Eu ia te dizer, ali no Guajuviras ainda é a maior região que precisa regularizar, São né? mais de 4 mil lotes ali, né? Então ali a gente está e dizendo assim, o processo totalmente gratuito, tá? E isso é importante falar do processo importante gratuito, porque tinha gente cobrando do pessoal infelizmente, lá. Infelizmente, tá? Chegou a acompanhar isso. Isso, né? A gente também Foi uma combateu. das coisas que a tua secretaria combateu. Exatamente, bem lembrado, a gente precisa... Isso é constante, né? A fraude, a tentativa. Então, assim, a questão do trabalho de regularização por uma empresa privada, ele não é que ele seja ilegal. Pode uma empresa ir lá numa área, claro que combinada com a prefeitura também, iniciar um processo. Só que na região do Coab, já é público que a prefeitura está fazendo. Então não caberia, né, uma empresa ir lá e cobrar, né, para iniciar a documentação. Ou nem fazer trabalho, vamos dizer assim, de serviço administrativo que fosse, o custo é zero. E não era nem empresas, tá? Eu vou falando isso porque eu vi, tá? Era gente que se aproximava das associações de bairros e das pessoas menos informadas e cobrava um X para fazer o trabalho que é de encaminhar apenas para a prefeitura. Aproveitadores, fazer o eles. exatamente. E eles saíram rindo da cara do coitado que imagina só, estava precisando da regularização. Que a pessoa já sofrendo, né, com um pouco. Então, assim, reforçando, todo o trâmite ele é gratuito, não tem custo algum. Inclusive o ITBI, que é o Imposto de Transferência, né, do município, ele é isento. Não tem custo. Nós criamos, né, o prefeito aqui também colocou a lei que ele é gratuito. Tá? Quem precisa regularizar, procura então a Secretaria de Habitação. Procura a Secretaria de Habitação, não manda documento pelo WhatsApp, tem muitos idosos que às vezes, manda por aqui, manda por ali, não passa informação por telefone, tá? Na Secretaria de Habitação, presencialmente, caso tenha algum problema de locomoção também, nos comunique daí por telefone que a gente providencia, né, o transporte ali, tá? Então isso é importante também a gente falar, porque tem muitos idosos, né? Talvez tenha algum problema. Além do Guajuviras, tem algum outro bolsão que necessita regularização fundiária na cidade? Nós temos hoje um mapeamento. Eu trago aqui o Guajuviras na Coab, ali toda a extinta Coab, porque é uma parceria com o Tribunal de Justiça, né, com o Ministério Público, com os cartórios, para ser gratuito.
tá? Agora nós temos a questão de outras micro-regiões. Nós temos mapeados hoje 147 micro-regiões que estão em algum momento, né, algum processo de regularização, Uhum. tá? Que é assim, um pouco mais demorado. Algumas são um processo, vamos dizer assim, nós temos o REURB-S e o REURB-E, né? Uhum. O REURB social, né, que é o gratuito, e o REURB-E, que é alguma micro-região que aí sim as associações, né, devidamente autorizadas, contrataram uma empresa para fazer. Mas Uhum. isso Sim, devidamente legalmente autorizado, feito, é. né? Aham. Então, assim, sempre na dúvida, e isso também acontece em outros bairros, a pessoa passa lá, deixa que eu regularizo para ti, eu vou fazer, eu sei, procurem a Secretaria de Habitação. Que tem uma orientação oficial sobre o que Exatamente, que fazer. muitas vezes a gente já está trabalhando nesse processo de regularização e as pessoas vão lá, né, tentar vender um serviço que... E nessa questão do Gordviras ali, né? Tem uma janela que vocês acreditam que consigam atingir, pelo menos a maior parte desses 4.000 e tantos aí que ainda falta? É. Ou isso não está muito calendarizado, assim, vai ser um... Não, nós temos assim, ó, a gente, desde o início da gestão, nós já entregamos 870, né, escrituras aqui, Esse né? número eu ia perguntar, chegou Isso. nele. Entregamos 870. Agora eu quero falar assim, ó, como também o nosso foco, né, na Secretaria de Habitação e Regularização, ele ficou muito voltado na habitação, até para não perder os recursos, isso eu preciso também falar, né? A gente não tem força máxima hoje na regularização, Sim. né? Mas sim, não parou, é um trabalho que ele é diário, né? E a gente tem a expectativa, assim, de concluir esse ciclo, né? Se Deus quiser ir até o final, né, do mandato e dar sequência, né? Porque é um trabalho que não para, né? Sempre fica sempre um para precisa trás. Isso falando e depende também da procura, né, das pessoas, né, até a secretaria, Claro. né? Então a gente vai seguir trabalhando. Nós temos, como eu disse, mapeado 147 micro-regiões. Nós temos diversas situações. Nós temos áreas que são privadas e estão ocupadas, invadidas, né, ocupadas dentro do município, que a gente precisa resolver. Nós temos as áreas embaixo das antenas, né, que também é uma questão judicializada já hoje, a CPFL já tem ação aqui. Então, são centenas de ações que cada uma demanda um bom tempo, né, demanda recurso. Trabalho que não falta. Trabalho que não falta. Coisa boa. Obrigado, secretário. Obrigado. Mais uma vez, agradeço. Roubou a palhinha. Isso aí. Foi ótimo. Tá?